Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo, sou o professor Leonardo Galardo e a gente vai começar a conversar sobre as noções de direito processual penal. O primeiro tema que eu quero conversar com você para a gente dar início a esse programa é o tema do inquérito policial. O segundo tema que a gente vai tratar é a ação penal. Então, tema base para a gente poder dar início ao processo penal é o inquérito policial e a ação penal. Só que para a gente poder seguir por esse caminho, eu preciso, antes de mais nada, te mostrar um panorama, que é o panorama da persecução penal. Você precisa entender a persecução penal para poder compreender o inquérito e depois a ação penal. Até para você entender onde é que eles se situam dentro do todo, para poder verticalizar o estudo e ter uma visão macro, tá legal? Vamos lá, olha só. O que seria a persecução penal? Nome diferente, nome estranho, né? Persecução penal. A persecução penal é uma atividade do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, naturalmente não é o Estado do Rio, de São Paulo, de Minas, é o Estado no sentido do governo. É uma atividade do Estado brasileiro de reprimir as infrações penais que aqui são praticadas. Tudo bem? Como é que a gente faz então para reprimir uma infração penal? A gente vai exercer uma atividade chamada persecução penal. E já deixa claro para você, já fica com essa informação de que toda vez que eu falar em infração penal, eu estou falando de tudo de errado que alguém pode fazer aqui no Brasil. Tudo de errado, tudo de ruim. Isso é um gênero que comporta duas espécies. Você tem de um lado o crime e de outro lado a contravenção penal. Ah, Léo, e o delito? Eu já ouvi falar em delito, ele praticou um delito. Delito no Brasil é sinônimo de crime. Então, o caminho é mais ou menos esse. Mais ou menos esse. Toda vez que eu pensar numa infração penal, tudo aquilo de errado que alguém pode fazer aqui no Brasil, eu estou pensando tanto em crime ou delito de um lado, quanto em contravenção penal de outro lado. Como é que eu faço para reprimir esses crimes ou delitos? Como é que eu faço para reprimir essas contravenções? Como é que eu faço para reprimir essas infrações como um todo? Eu vou praticar a persecução penal. Tá legal? Então, persecução penal, posso colocar para você que é a atividade do Estado de reprimir as infrações penais. É a atividade do Estado de reprimir as infrações penais. Como é que vai funcionar essa persecução? Ela se desenvolve em dois momentos distintos, em duas fases. Ela não é um ato único, ela se desenvolve em dois momentos. A primeira coisa que eu preciso fazer para poder, de alguma forma, reprimir uma infração penal é apurar o que aconteceu, investigar, obter informações, obter dados, tentar saber quem foi, como foi, as circunstâncias. Então a primeira coisa é investigar. Investigação criminal. Se você não investigar, você não chega a lugar nenhum. Então tem que investigar. A primeira coisa para poder reprimir uma infração penal é investigar. E essa investigação, ela sempre tem a mesma finalidade. A investigação tem sempre o mesmo objetivo. O objetivo da investigação é reunir o que a gente chama de materialidade e o que a gente chama de autoria. Toda vez que eu investigo para obter essas duas coisas, materialidade e autoria. O que seria a materialidade e o que seria a autoria? Porque eu estou usando palavras jurídicas, né? A materialidade é a prova de existência dessa infração penal. E a autoria, Léo, é a prova de quem fez? Não, cuidado. Materialidade é a prova de existência da infração penal. A autoria não é prova, são indícios, suspeitas de quem a tenha praticado. Tá legal? Então, para que eu investigo? Eu investigo para obter a materialidade e a autoria. Eu investigo para reunir isso aqui. Para isso que eu investigo. Se você quiser, para não ter que ficar repetindo materialidade e autoria, você pode chamar isso aqui de justa causa. Já ouviu essa expressão, justa causa? É isso. É o somatório da materialidade com a autoria, tá? E aí o que seria cada uma delas? Bom, a materialidade então é a prova de existência
da infração penal, prova de existência da infração penal e a autoria são os indícios de quem a tenha praticado. Pronto. É para isso que alguém investiga. Toda vez que você pensar numa investigação, você tem que pensar nessa finalidade, nessa obtenção. Agora, até aqui, a gente está começando a caminhar, está apenas dando o primeiro passo. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que eu faço para investigar e obter a materialidade e a autoria? Quais são as formas de investigação que eu tenho que possam me levar à justa causa? Quais são os métodos de investigação que eu tenho? O primeiro que vem à cabeça, primeiro, é o inquérito policial. É aquele que você está mais acostumado a ouvir falar. Inquérito policial. O inquérito é uma forma de investigar para obter a prova da infração penal e os indícios de quem a tenha praticado. A polícia faz isso todo dia, é o que a gente faz o dia inteiro. Mas olha só, será que é só um inquérito que chega até a justa causa? O inquérito é a única forma de investigar? Não. Você está acompanhando Lava Jato, está acompanhando Mensalão, que já teve, mas que volta a repercutir. Toda hora você acompanha um escândalo na política. E quando você acompanha um escândalo, você vê assim, olha, a gente vai abrir a CPI disso, a CPI daquilo, a CPI daquilo outro, para apurar o que aconteceu. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma outra forma de investigar. Percebeu? Você pode ter uma investigação direta feita pelo Ministério Público. O MP pode investigar também. Tinha uma proposta de emenda constitucional no ano passado, a PEC 37, que não foi à frente. Ela vinha para limitar os poderes investigativos do MP. Ela não passou, então o MP pode sim investigar. Não é pacífico, cada um fala de um jeito, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas existem autores dentro do processo penal que vão falar que os juízes criminais podem investigar também. Você pode ter documentos que levem você à justa causa, são as peças de informação, etc, etc, etc. Léo, deixa eu ver se eu entendi. Você está começando a falar de processo penal e a primeira coisa que você quer é que eu decore, então, quais são as formas de investigação, certo? Claro que não. Eu não quero que você decore nada. Eu não quero que você decore as formas de investigar. Eu quero apenas que você saiba que o inquérito não é a única e que todas têm a mesma finalidade. Todas elas são para que você consiga obter a justa causa. Percebeu? Agora, se você vai conseguir levantar a prova de existência da infração penal e os indícios de quem a tenha praticado através de um inquérito policial, de uma CPI, do MP, do juiz criminal, etc, 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 isso para mim não faz a menor diferença. O que importa é você conseguir chegar até a justa causa. Como? Não me interessa. Por quê? Porque se eu não conseguir chegar até aqui, morreu, acabou. Ficou tudo por ali, ficou tudo pelo caminho. Você não conseguiu reunir os dois elementos, então paciência. Um dia a gente ganha, no outro a gente perde. E nesse a gente perdeu. Mas se por outro lado você conseguir reunir essa justa causa, se você tiver sucesso nesse primeiro momento, aí você entra no momento número 2. Teve sucesso nesse momento, vamos ingressar na segunda fase da persecução penal, que é a parte da ação penal. É o processo, é processar a pessoa que praticou aquela conduta. Então vamos lá, eu sou totalmente leigo, eu nunca na minha vida ouvi falar em processo penal. Eu estou começando agora. O que eu tenho que saber, Léo? Você tem que saber o seguinte, que se o direito penal trata dos crimes, o processo penal trata do procedimento de apuração e punição desses crimes. Percebe? O direito penal fala que é crime matar alguém, homicídio. Fala que é crime subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, furto. Fala que é crime oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício, corrupção ativa. Ele fala de vários crimes. Ele explica o que é crime, o que não pode ser feito, aquilo que é proibido, aquilo que é punido, caso praticado. Aí o processo penal fala, e como é que a gente apura isso? Como é que a gente processa isso? Como é que a gente julga? Como é que a gente pune? Qual é o mecanismo, procedimento para a gente poder fazer com que o sujeito que violou o direito penal venha a ser punido? Isso é o processo penal. E o processo penal, ele se desenvolve através desse ciclo aqui.
É assim que o processo penal anda. Por quê? Porque ele anda através da persecução penal. Não é isso que a gente quer? A gente não quer reprimir as infrações penais? E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que investigar. Porque se a gente não souber quem é que matou, o que adianta? Se a gente não souber quem furtou, quem roubou, quem estuprou, se a gente não tiver essa informação, a gente não chega a lugar nenhum. E se a gente também não provar que houve um furto, um roubo, um estupro, a gente também não chega a lugar nenhum. É por isso que a primeira coisa que você faz quando você quer reprimir uma infração penal é investigar. Seja lá da forma que for, o inquérito é o mais famoso deles, é o que você está acostumado a ver, mas você não pode esquecer que tem diversas outras formas. Mas seja lá qual for o método que você utilizar de investigação, você investiga sempre para a mesma coisa, para reunir a justa causa. E aí, conseguindo reunir a justa causa, você entra na segunda fase, que é a fase da ação penal. É a fase do processo, é a fase do fórum, do tribunal, onde você vê a pessoa sendo processada por aquilo que ela fez. Tá legal? Todo edital que cobra noções de direito processual penal, todo edital de concurso, ele sempre separa um trecho bem grande para inquérito policial e um trecho bem grande para ação penal. Então, todo mundo que vai fazer uma prova que cobre o direito processual penal precisa saber uma das formas de investigação, mais especificamente o inquérito policial, e precisa entender o segundo momento, mais especificamente a ação penal. Isso aqui é tudo? Claro que não. Temos que falar de prisão, temos que falar de provas, temos que falar de crime de responsabilidade do funcionário público, tem que falar de bastante coisa. Mas se você consegue ter uma base sólida no inquérito policial e uma base sólida na ação penal, você tem uma base muito forte em processo penal para poder discutir os demais temas. Então, eu fiz isso primeiro para você entender a dinâmica e o mecanismo do processo penal. Segundo, para você entender de cara quais são os dois primeiros temas que eu vou estudar com você nas próximas horas. O inquérito policial e a ação penal. Tá legal? Então vamos lá. Copia, dá um print nessa tela, deixa isso registrado para você não perder essa informação. Eu vou apagar isso aqui e vou seguir a partir de agora para inquérito. Vou falar de inquérito por alguns blocos. Quando eu acabar o inquérito, eu vou começar a falar diretamente da ação penal. Tá legal? Então vamos lá. Começar a bater um papo sobre os temas importantes do direito processual penal para que a gente consiga ter segurança na prova, mesmo sem ter tido nunca contato com o processo penal. Vamos lá. Olha só, vamos começar a falar sobre o inquérito. Todas as vezes que eu começo a falar do inquérito policial, eu preciso te mostrar primeiro que o inquérito é pequeno relativamente a outros assuntos. Por quê? Porque você estuda o inquérito dos artigos 4º ao 23º do Código de Processo Penal. É do 4 ao 23. Só isso. Não tem que se preocupar com nada além disso. Tá? O que eu sugiro a você? Isso é sugestão. Sugestão. Minha sugestão é que você leia os artigos, mas principalmente, leitura dos artigos 13A e 13B. A sugestão é que você leia todos, do 4 ao 23, até porque são poucos artigos. Olha, mas por que você quer que eu leia? Porque muitas vezes ele vai pegar um artigo, vai dar copiar, vai chegar na tua prova e vai dar colar. Só é por isso. Então, se você leu, você fala, eu já vi isso. Aí você pode marcar que está certo, pode marcar que está errado e assim por diante. Mas por que eu sugiro o 13A e o 13B em particular? Porque são artigos que são novidades e são fruto de modificações do ano passado. Isso não existia antes de 2016. Foi a partir de 2016 que você passou a ter o 13A e o 13B. Você tinha o 12, o 13, o 14 e assim por diante. 13A e 13B não existiam em 2016. Passaram a existir exatamente no ano passado. Então, agora em 2017, você tem esses artigos aqui que não têm um ano de vida ainda. Então, eles são novidades, existe uma chance muito grande disso aparecer na sua prova colado para você marcar se está certo ou errado. Por isso que eu dou essa sugestão de leitura. Eu vou ler com você daqui a pouco, mas é só uma sugestão porque isso merece uma atenção um pouquinho maior. Tá legal? Então, vamos lá. Já sei que está do 4 ao 23º. O que eu preciso agora, então, começar a estudar no inquérito? Primeira coisa. O primeiro tema que merece destaque no inquérito são as suas características. É a primeira coisa que merece uma atenção especial quando eu estudo o inquérito policial. São as suas características do inquérito policial.
São inúmeras. Não vou tratar de todas elas. Eu vou tratar daquelas que caem em prova. E quais são as características do inquérito policial cobradas em prova? Primeira delas é chamada de dispensável ou prescindível. E essa primeira característica, especificamente essa primeira, ela é uma característica que, para você entender, você não precisa de nada além daquele quadro anterior da persecução penal. Só aquele quadro da persecução penal já é suficiente para te explicar como é que funciona essa característica de ser dispensável, ser prescindível. Quer ver? Você deu o print, olha para ele. Pergunta que eu te faço. Para poder ter um processo, para poder ter uma ação penal, aquele segundo momento que ficava aqui embaixo, para poder ter um processo, eu preciso, opção 1, do inquérito policial, opção 2, da justa causa. Olha para o quadro, olha para ele. Do que eu preciso? De um inquérito policial ou da justa causa? O que me levava à ação penal? O que me trazia que eu montei uma seta e falei que eu levava até a ação penal? O que me jogava na ação penal? Era a justa causa que estava aqui. Era o somatório da materialidade com a autoria. É disso que eu preciso para processar. O que você precisa para processar alguém? Justa causa. Justa causa é o mínimo de provas. É um lastro probatório mínimo, é o básico do básico para você poder dar início. A justa causa é que você tem que ter, que é essencial para a existência de um processo. Agora, se a justa causa vai ser obtida através de um inquérito policial, de uma CPI, de uma investigação feita pelo MP, pelo juiz criminal, peça de informação, pouco me importa. A forma de chegar à justa causa é o de menos. O importante é ter a justa causa. Agora, como que eu vou chegar até ela? Não estou nem aí. Então, o inquérito, ele é essencial para o processo? Claro que não. O inquérito não é essencial para nada. O que é essencial é a justa causa. Se ela vem pelo inquérito, pela CPI, aí é outra história. Então, o inquérito, ele é totalmente o quê? Dispensável para o processo. Eu não preciso ter inquérito para poder ter processo. Percebeu? É bem simples, ó. Você acha às vezes que para poder processar alguém tem que ter tido inquérito. Não, não precisa. Você quer ver um exemplo? Existe um crime no Código Penal, que é o crime do artigo 140, chama-se injúria. Tá legal? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, o decoro, é você xingar alguém em palavras tradicionais, em bom português. Você vai lá e xinga uma pessoa, por exemplo. Aí eu estou aqui dando minha aula, aí você não gostou e escreveu num papel vários xingamentos em relação a mim. E aí embaixo você assinou. Aí você largou o papel aqui sobre a minha mesa. Aí eu estou aqui escrevendo, quando eu viro eu vejo um papel diferente, eu dou uma olhada, tem vários xingamentos em relação a mim e tem a sua assinatura. Veja, o papel, aquele papel ali, ele traz, com os xingamentos, ele traz a prova da existência da infração penal injúria. Então o papel já prova a injúria. E a tua assinatura são indícios de quem tenha sido a pessoa que praticou aquela injúria, quem está assinando o papel. Se eu já tenho a prova de existência da infração penal injúria e se eu já tenho indícios de quem a tenha praticado, autoria, para que eu vou levar isso na delegacia? Para quê? Vou instaurar um inquérito para quê? Eu já tenho materialidade, já tenho autoria, eu já tenho a justa causa, eu vou pegar esse papel e vou te processar direto por injúria. Percebeu? Eu não preciso do inquérito. O inquérito é totalmente dispensável. Então a gente pode falar que o inquérito policial, ou inquérito policial, não é essencial ao oferecimento da ação penal. O inquérito policial não é essencial ao oferecimento da ação penal. Percebeu? Ele não é essencial. Eu não preciso dele. Grava isso. Isso às vezes aparece com o nome dispensável, às vezes aparece com o nome prescindível. Cuidado com o português. Às vezes o português é pior que o direito. Veja, uma coisa que é imprescindível é uma coisa que eu tenho que ter, não é? Isso é imprescindível para a minha felicidade. Isso é imprescindível para a minha prova. É imprescindível, eu tenho que ter. Então, o contrário, prescindível, é o que eu não tenho que ter. Percebeu? Por isso que ele é dispensável ou prescindível. Agora, olha que detalhe interessante. Eu estou falando de uma ação penal, não estou? Então, a ação penal, ela pode ser o que a gente chama de pública
ou privada. Isso é um tema de um segundo momento, só vou antecipar esse início para você. A tal da ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada, tá? A gente chama tecnicamente a ação penal de iniciativa pública, a ação penal de iniciativa privada. Qual é a diferença de uma ação penal de iniciativa pública para uma ação penal de iniciativa privada? Toda vez que você falar, e é o código que vai dizer, o código vai falar quando é pública, o código vai falar quando é privada. Que código, Léo? O de processo? Não, é o Código Penal. Olha que interessante, o Código Penal é que diz o tipo de ação penal. Ação penal é um tema do processo, mas o tipo de ação de cada crime não está no processo, está no penal, está lá no Código Penal, tá? Então, de acordo com o Código Penal, você vai ver qual é o tipo de ação penal de cada crime. Quando você perceber que aquele crime é de ação penal pública, você vai ter um autor específico e uma petição inicial específica. Léo, o que é autor, o que é petição inicial? Autor é a pessoa que processa, é a pessoa que dá entrada, é a pessoa que começa. E o que é petição inicial? Bom, quando a pessoa dá entrada, ela dá entrada em alguma coisa. Um pedaço de papel, um bloco de papel, uns textos. Esses textos têm um nome, tá? Mesma coisa, ação penal de iniciativa privada. Ela também tem um autor e ela também tem uma petição inicial. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falar para você que o crime é de ação penal pública, a pessoa que processa, que dá início ao processo contra aquele suposto criminoso, é o Ministério Público, MP. Ah, Léo, e quando o crime for de ação penal privada, é o MP que processa? Não, é a própria vítima do crime, através do seu advogado. E essa vítima é chamada de querelante. Querelante. Então, quando eu vejo o MP como autor, eu sei que eu estou diante de um crime de ação pública. Quando eu vejo o querelante como autor, eu sei que eu estou diante de um crime de ação penal privada. Tudo bem? Agora, quando o MP processa, essa petição inicial que ele apresenta, ela é chamada de denúncia. E quando o querelante processa, essa petição inicial que ele apresenta é chamada de queixa-crime. Viu como é que é fácil? Moleza, moleza. Esse exemplo que eu dei agora da injúria, que você largou um papel aqui em cima com xingamentos e com assinatura, a injúria é um crime de ação privada. Por isso que eu falei, eu te processo direto, eu te processo. Querelante, crime de ação privada. Não é o MP que vai te processar, tá legal? Então, olha só, vamos melhorar um pouquinho isso aqui? Estou fazendo isso para a gente poder melhorar um pouco o que está aqui. Eu disse que o inquérito policial não é essencial ao oferecimento da ação penal. E essa ação penal vai começar de que maneira? Através do oferecimento de uma denúncia ou através do oferecimento de uma queixa-crime, queixa. Então, vou melhorar. O inquérito policial não é essencial ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Percebeu? Agora melhorou um pouco. Eu não preciso ter inquérito para oferecer denúncia. Eu não preciso ter inquérito para oferecer queixa. Se eu tiver, ótimo, mas eu não preciso ter. Agora, vamos lá. Se eu tiver, cuidado agora, se eu tiver, ele será presidido pela autoridade policial, que é o delegado, né? Delegado de polícia no âmbito estadual, delegado federal no âmbito da Polícia Federal, não importa, mas a questão é, se ele for instaurado, ele será instaurado, presidido por um delegado, né? Autoridade policial. E aí que mora um problema. Qual o problema? Ele não é necessário, ele é dispensável. Mas uma vez iniciado, uma vez instaurado, uma vez deflagrado, ele tem uma característica que muitas vezes você confunde com a de cima. Por quê? Porque parece que eu estou sendo antagônico. Ele é indisponível. Léo, está sendo antagônico sim. Como é que ele pode ser dispensável e indisponível? Ele tinha que ser disponível. Aí que está. São coisas totalmente diferentes. Parece que eu estou falando de coisas opostas, mas na verdade eu estou falando de dois mundos totalmente distintos. Quer ver? Dispensável é porque eu não preciso dele. Só que indisponível é uma vez instaurado eu tenho que ir até o fim. Uma vez instaurado, eu, delegado, não posso arquivar. Ué, peraí, você está falando que o inquérito não pode ser arquivado? Eu não falei isso. Eu disse que ele não pode ser arquivado pelo delegado. Mas ele vai ser arquivado se ele não chegar à justa causa. Arquivado por quem? Pelo promotor? Não, pelo juiz. Só quem arquiva inquérito é juiz, a pedido do promotor.
O delegado nem arquiva nem pede. Percebeu? O juiz arquiva, o promotor pede o arquivamento. O delegado não arquiva e o delegado não pede. Então ele é indisponível e, aliás, isso já está previsto num daqueles artigos do 4 ao 23, mais especificamente isso é o artigo 17 do Código de Processo Penal, que vai falar para a gente do delegado, que é a autoridade policial. Ele fala que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Simples assim. Então, o problema que eu vejo nisso é o seguinte: você, de repente, como a gente está aqui no curso de noções, pode ser que você já tenha uma noção boa, ou de repente teu curso só cobra noções, teu concurso só cobra noções, e aí você vai dar uma olhadinha especificamente mais para o teu edital, mas às vezes você tem uma noção legal, ou então você não tem noção nenhuma. De uma forma ou de outra, claro, se você tiver uma noção legal, você de repente já está fazendo questões de prova, está testando com questões e está vendo isso cair. Agora, se você não tem noção nenhuma, que é o pressuposto que eu estou partindo aqui, eu parto sempre da premissa que você não sabe nem o que é processo penal. Por quê? Porque aí você sabendo, você está no lucro. Eu sempre parto da premissa para poder construir de uma forma lógica aquilo que você tem que entender. E aí, para poder construir isso contigo, a primeira coisa que vem à minha cabeça é a seguinte: se você não tem noção de nada, não sabe nem por onde começar, você de repente absorve essa informação, mas não absorve com a importância que deveria. E aí quando você começa a fazer prova, você às vezes pode acabar escorregando à toa. Sabe por quê? Porque toda hora as provas tentam te convencer do contrário. Você vai ver na questão de prova, o sujeito falando assim: o delegado pode arquivar um inquérito apenas se o crime tiver prescrito. Aí você pensa assim: poxa, o Léo falou que não podia não. Mas se está prescrito, né, o crime prescreveu, a gente sabe que não tem mais o que fazer, não tem mais volta. Aí nesse caso deve ser então talvez uma exceção, deve poder. Aí você marca que pode e erra. Não, o delegado pode arquivar um inquérito apenas se o criminoso estiver morto. Não, agora sim, se está morto, não vai ressuscitar, então realmente pode. Não, não pode. Ou seja, não tem exceção. Não tem exceção. E toda hora as bancas tentam colocar a exceção em você, para ver se você escorrega. Não tem exceção, tá legal? Então a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Ponto, acabou, jamais. Por isso que eu falo, isso convive em perfeita harmonia. Ele é dispensável ou prescindível porque eu não preciso dele, mas é indisponível porque uma vez instaurado eu tenho que ir até o final. Eu não posso parar no meio do caminho. Essas são as duas características iniciais que dão a base do inquérito policial. Elas dão a base de tudo, a origem de tudo, para a gente poder começar a conversar sobre o inquérito, para poder começar a ter uma noção geral sobre ele. É algo que eu não precisava ter, mas que uma vez deflagrado, ele vai até o fim, aí não tem como parar. Começou, é um caminho sem volta. Tudo bem? Legal. Tem outras características? Claro que tem. Tem mais características que a gente vai conversar. A partir do próximo bloco, eu falo da característica de número 3, que é a característica do inquérito de ser sigiloso. Principalmente porque ela é muito cobrada em prova em razão de um contraponto que existe com uma súmula vinculante do STF, a súmula vinculante número 14. Não sai daí que eu estou te aguardando para a gente prosseguir nos estudos do inquérito policial. Até já.